Boa noite, amigos. Pedimos desculpas pelo atraso. Infelizmente, o nosso convidado não conseguiu, se conectar, mas temos a presença do Leandro, que tem tanto conhecimento quanto, né? Veio como nosso convidado também. Então, ele vai falar, sobre as experiências dele, nos dar esse prazer, nos dar essa oportunidade. Mas antes disso, vou dar boa noite ao Christian, ao próprio Leandro, bem-vindo, à nossa amiga Cristina, ao nosso amigo Narras, e ao Antônio, que precisa fazer uma apresentação do que ele está trabalhando lá para a palestra do Elan. Antônio, você está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, amigos, amigos da live, aos amigos da banca. E eu queria dar mais uma nota de informação para os amigos que querem acompanhar a palestra do nosso amigo Elan aqui nos Estados Unidos. E eu vou apresentar o flyer que foi divulgado nas redes sociais. Tá? Eu estou apresentando acredito que esteja saindo para todo mundo já. Sim. Então, a palestra será sobre reintegração cósmica, né? A palestra vai falar sobre esse assunto, explora a reintegração da raça humana com civilizações interplanetárias e a conexão e as conexões com a doutrina dos anjos caídos, né? Então, Jean-Val Elan vai explicar as razões para esse evento e as interconexões com o desenvolvimento da vida humana na Terra. E também os eventos que estão ocorrendo na atualidade, que também estão ligados à vinda do Cristo cósmico para restabelecer essa amizade com esses seres de outros planetas, né? Então, essa palestra será feita aqui em Miami, no Miami-Dade College, que é um dos maiores faculdades aqui dos Estados Unidos. E essa palestra também ela será de graça para as pessoas que estão aqui que moram aqui nos Estados Unidos, na Flórida, né? Em Miami, mas precisa ser feita uma reserva. E os amigos precisam usar esse website aqui que está, né, para fazer a reserva do assento, porque o auditório é limitado, né, tem cadeiras limitadas. Nós temos 150 cadeiras disponíveis para a palestra. Então, a palestra será aqui nos Estados Unidos, em Miami, no Miami-Dade College, West Campus, na cidade de Doral, aqui em Miami. A palestra será no sábado, 13 de outubro de 2018, às 10 da manhã aqui na Flórida. Porém, serão 11 horas aí no Brasil. Para quem quiser acompanhar a palestra do Brasil, a palestra será também a webcasting, né? Em português, tradução simultânea para a língua portuguesa, através do aplicativo Periscope. Então, eu aviso aos amigos que querem ouvir a palestra, que querem participar, baixem, façam o download do aplicativo Periscope e teste o aplicativo dias antes da palestra. Tá? Então, mais ou menos é bem isso que eu queria avisar os amigos. Esse flyer já está sendo divulgado nas redes sociais, mas eu queria fazer uma leitura aqui para o nosso público, aos amigos que moram aqui na Flórida e querem participar e possam entender mais sobre essa palestra. Então é só isso, uma boa noite para vocês. Então, Leandro, por favor. Boa noite a todos, gratidão pela oportunidade. Agradecer aos nossos irmãos cósmicos da luz que também estão aqui presentes comigo, eu sei que vocês aí também. Eu vou confessar para o pessoal aqui do canal que está acompanhando a bancada que eu fui pego meio que de surpresa. Então a gente vai fazer aqui uma análise dentro das minhas experiências e vou usar até o jargão do nosso amigo João Vauelan, dentro da minha pequenez humana, eu vou tentar trazer algo de novo ou algo que complemente o estudo de todos, algo que faça nós sairmos diferentes do que entramos aqui agora. Eu agradeço a oportunidade, o convite do Christian, o Raiz, a todos que estão aqui presentes. Espero poder contribuir de alguma forma. Gratidão a todos.
assim, não é, Andrew? A gente pode falar aí do início, como foi esse contato, né? A sua experiência, Certo. e você, do princípio, né? O objetivo desses seres, a agenda que eles têm, essa coisa toda, né? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou um carioca, músico, tá? Criado num berço evangélico, totalmente adverso aos pensamentos da busca da expansão da consciência, do contato com seres ultraterrestres, multidimensionais. E em 2009, a mudança surgiu na minha vida. E eu posso dizer que o paradigma e a grande missão que foi passada é justamente a busca da quebra da consciência básica. Por que consciência básica? Porque eu tinha todo o acesso e a disponibilidade dentro da minha companheira da época, de arquivos, experiências, mas eu, devido ao aprisionamento mental que eu tive devido à religião, isso tornou-se algo que foi uma barreira grande. Se não houvesse a intervenção, que eu vou explicar para você, de seres negativos, eu hoje talvez não estaria aqui falando com vocês. Por que isso? Em 2009, mais exatamente no dia 9 de novembro de 2009, eu morava na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, e eu sou torcedor de futebol, torço pro Vasco, estava tendo um jogo da Copa do Brasil, Vasco e Ceará, lá no Nordeste. Eu tinha chegado do trabalho, fui deitar no meu quarto, resumidamente, sem acreditar em nada dessas histórias, não fazia técnica, eu vou entrar no contexto mais à frente. E a minha ex-esposa, ela era aficionada da ufologia, mas a gente não misturava as coisas. E nesse dia, foi o dia que surgiu um apagão na América Latina. Não sei se aqui alguém recorda que apagou vários estados. E nesse meio tempo de apagão, eu continuei a ouvir a transmissão do rádio. Tá dando uma picotada porque o Guedo tá me ligando, tá, pessoal? Por isso que eu tô toda hora dando pausas. O Guedo tá me ligando aqui toda hora. Quem puder sair aqui e falar com ele para poder continuar, eu agradeço. Enfim, nesse apagão... Ah, ele tá me ligando de novo. Só um segundo, Leandro. Guedo, por favor. Só um segundo, por favor. Oi. Não, ia só falar que a tela tinha ficado na posição vertical, mas tá tudo bem agora. Obrigado. É porque ele tá me ligando aí, tá dando um problema aqui no meu celular. Se puder alguém ligar pro Guedo aí, eu agradeço. E continuando, em 2009, nesse apagão, por volta de meia-noite, já havia informado que grande parte da América Latina e alguns estados do Sul, Centro-Oeste e Norte também tinham ficado, Nordeste, aliás, tinham ficado sem energia. E eu, um calor danado no Rio de Janeiro, setembro já é bem quente, eu estava de barriga para baixo, deitado de frente para minha porta, que era, para vocês entenderem o contexto, era uma porta onde tinha um vão de cerca de 40 centímetros de largura, onde meus animais que dormiam no meu quarto passavam por baixo. Eu deixei a porta encostada, a janela aberta, a minha ex-mulher dormindo de barriga para cima. Nisso, começou a me dar um sono fora do comum, eu ouvindo o rádio, o jogo já nos comentários finais, quando de repente, eu com os olhos já fechados, percebo que há uma luminosidade muito grande dentro do quarto. Eu automaticamente pensei que a luz tinha retornado, a energia voltou. Quando eu abro meus olhos, eu me deparo com um facho de luz branco muito forte, atravessando as frestas da porta e passando por baixo dela. E nisso eu achei que poderia ser até um sonho. Mas quando essa luz dissipou-se, a minha companheira perguntou: "Você viu?" E eu achava que ela já estava dormindo, porque nós não estávamos já conversando, já eram meia-noite e pouco. Eu falei: "A luz?" Quando eu falei a luz, eu abri a porta com a mão e nisso uma esfera de cor azul misturado com prata, fazendo uns barulhos como se fosse de energia elétrica, subiu e desfragmentou no teto. Esse foi meu primeiro contato. Até então não tem nada de abdução nessa história que eu estou contando para vocês. Mas isso fez com que eu
começasse a quebrar justamente o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é a quebra do paradigma consciencial. Por que eu digo isso? Meus conceitos religiosos foram totalmente modificados depois da minha busca. Porque esse primeiro contato foi um contato que muitas pessoas, dentro do meu estudo, eu faço essa pesquisa desde então, desse dia 9, no caso, dia 10 de setembro de 2009, estou caminhando aí para 10 anos de pesquisa dentro do meio ufológico, tanto casuístico quanto espiritualista. Eu fui buscar contato com pessoas que também tinham sido abduzidas e pessoas que eram reiteradas no assunto da progressão, da regressão e hipnose. Nisso eu tive contato, nesse mesmo ano, com uma terapeuta de São Paulo, que o nome dela é Solange Cristine, que faz esse trabalho de abertura de consciência e essa conexão com o que acontece, né? Em muitas abduções, as pessoas muitas vezes nem sabem que foram abduzidas. E nesse contato que eu tive com ela, foi onde eu rememorei, dentro de técnicas e práticas conscienciais, que eu tive que fazer um cronograma de mudança na minha vida em relação à alimentação, em relação à postura, em relação a todos os aspectos dos seres de luz. E nessa rememoração me veio a lembrança que naquele momento que aquela esfera de luz estava subindo, na verdade aqueles seres tinham acabado de nos deixar ali na cama. E um relato, e isso acontece, um fato interessante para detalhar e complementar o que eu estou dizendo, é que nesse mesmo dia, todos os relógios da casa, eles ficaram paralisados no mesmo horário. Os relógios que são de pilha. Os aparelhos eletrônicos ficaram, por exemplo, o meu micro-ondas, ele ficou registrado 12 e 12. Mesmo tendo faltado luz, geralmente quando os aparelhos eletrônicos faltam energia, eles voltam zerados. E os aparelhos ficaram justamente no mesmo horário. E nisso, eu rememorando, dando continuidade aqui, eu, na verdade, nesse momento, eles tinham entrado já dentro do nosso quarto, nos paralisado, levado para uma nave, e nessa nave eu estava consciente, numa maca, e onde eu avistei seres greys, aparência grey, super frios. Eu não sentia medo, mas ao mesmo tempo eu não me sentia seguro. E tinha guardas nessa espécie, contexto que nós chamamos de reptilianos. Mas esses seres fizeram uma intervenção de implantação de chips para o meu bloqueio espiritual, que eu só descobri depois que eu tive um contato para poder remover esse chip. Porque depois que eu descobri isso, foi mais um baque na minha cabeça, porque eu falei assim, eu não queria saber disso. Eu queria saber o que tinha acontecido, mas não queria saber que os seres aquela esfera, eu não tinha noção que se eram seres benignos, seres malignos, porque eu não recordava do que tinha ocorrido lá na maca. Eu não digo que foi uma nave, porque eu não vi assim, a viagem, foi só o momento de estar ali e passar pelos procedimentos que eles fizeram da implantação dos chips. E eu voltando para a consciência, eu fiz as minhas práticas meditativas, meus estudos que faço até hoje como terapeuta também. Para quem não sabe, eu sou terapeuta e faço esse mesmo trabalho com outras pessoas hoje em dia para poder quebrar esse paradigma e realmente saber qual caminho trilhar para não ficar perdido aí, sem saber que tem chip, implante, influência de entidades negativas. Porque é uma questão também, quando eu falo de chips, implante, na questão espiritual, eu não estou querendo ser um ego siderado, um esotérico que não está estudando as questões físicas. Sendo que a tecnologia multidimensional desses seres negativos é capaz de se manifestar aqui no nosso corpo e nenhum exame detectar. Apesar de ter alguns seres que colocam chips, sim, físicos. E outra questão dos chips e abduções, antes de eu continuar, é questões de agências secretas que também utilizam de manipulações e condições mentais para poder se passar por essas raças. Mas assim, é um contexto que dá para a gente conversar bastante aqui. E uma dessas práticas, isso já em 2012, eu fazendo uma entonação daquele mantra não, aquela oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo, eu sinto algo diferente de tudo que eu senti até hoje na minha vida. Foi algo muito forte, que foi ali que começou meu contato mesmo e eu recebi as informações. Por isso que eu estou fazendo esse contexto todo para vocês entenderem a análise. Eu, quando terminei de fazer essa oração,
essa meditação, eu sinto a presença do meu lado direito, aliás, não, meu lado esquerdo, de duas entidades. Quando eu me viro, eu me deparo com dois seres que me passam a mensagem. A mensagem foi a seguinte: agora você está se preparando para um contato maior. Nós não somos os seres que são da sua origem. Nós vamos te dar o suporte para a sua missão. E a sua missão será passada daqui para frente. Eu tomei aquele susto, porque só eu vi esses seres. Isso era de dia, não era tarde. Tinham pessoas na casa, tá? E pessoas, inclusive médiums, sentiram algo, mas não viram. Daí então eu fui me conectando, comecei a ter uma clarividência, uma mediunidade, e dentro das minhas projeções astrais, eu comecei a fazer o registro das raças que começaram a me dar contato. E esse contato começou muito no plano espiritual, no plano multidimensional. E lá eu assisti palestras, eu assisti vídeos, eu fui levado para conhecer tecnologias, eu fui levado para conhecer pessoas, por exemplo, que eu sei que estão aqui, acham que não se conhecem, como nós estamos aqui na bancada, e quando tem realmente a consciência lá no plano espiritual, nós somos mais amigos do que vocês imaginam. Nada acontece ao Léo, nada acontece de forma inusitada. Sendo que a questão que a abertura só é dada para cada um no seu momento certo. Porque por mais que você tenha 40 anos de experiência teórica e você não estiver preparado consciencialmente para poder administrar essas informações, você fica louco. Eu conheço muitas pessoas que passaram pelo que eu passei e tiveram distúrbios enormes. Sendo que a gratidão que eu tenho com os seres que fizeram isso comigo foi com que eles me preparassem para passar a mensagem, que é muito simples. Se perguntar a mensagem em relação às raças, a mensagem simplesmente é abertura de consciência dentro da lucidez e dentro do amor. Tudo se resolve isso dentro da questão das raças positivas. E nisso eu fui tendo contato com arcturianos, pleiadianos, felinos, seres da água, aves, elementais, todos eles corroborando a mesma consciência e uma outra realidade, que eu não digo que é o plano espiritual mais evoluído. Eu digo que é uma outra dimensão onde consciências condizentes com essa vibração se manifestam. Diferente dos seres negativos. Um exemplo, quando a gente fala de dimensão mais densa e dimensão mais sutil, não é que as dimensões sejam céus e infernos. São níveis conscienciais de manifestação em frequências diferentes. Então, muitos seres greys, se alcançarem, por exemplo, a consciência, aliás, do amor, elas conseguem corroborar juntamente com os outros. Os seres negativos, greys, reptilianos e outros, até seres humanos desencarnados, que muitas vezes erroneamente a gente chama de seres magos negros, que os magos negros também são outro contexto, que eu não sou a pessoa mais habilitada aqui para falar, mas também está dentro desse parâmetro, faz com que a gente fique se criando rótulos. E eu hoje em dia tenho noção e venho trazer essa missão do universalismo para que as pessoas com a sementinha que eu tento colocar tenham a lucidez que hoje eu detenho, que é a simplicidade das palavras, mas para passar a verdadeira mensagem que o próprio Buda e o próprio Cristo falou. O Cristo cósmico, a missão dele aqui foi passar a mensagem do amor. A mensagem do Buda, nosso amado Siddhartha Gautama, foi trazer o equilíbrio da consciência e esvaziar-se do ego. E isso faz um complemento com o que eu tento trazer agora, que é o universalismo. O que é o universalismo que eu tento trazer dentro dos seres que me dão contato? É eu estudar todos os parâmetros, todas as vertentes, concordando ou não, e tendo consciência que tudo isso que as pessoas falam, tanto os céticos quanto os esotéricos, as pessoas que são mais aficionadas em determinados assuntos, fazem parte de um plano maior. E esse plano é o plano da experiência de quem criou essa realidade. Vai muito além de contato com raças e agendas pré-determinadas. Agendas de seres negativos, por exemplo, são agendas de seres que ainda estão limitados consciencialmente e optaram, porque existe a questão do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está dentro da dualidade desse universo nosso. Então, se o ser tiver a consciência que é multidimensional e quiser continuar vibrando baixo,
ele não vai se libertar e não vai vir nenhum espírito de luz para salvá-lo. Porque a salvação, quando se diz que a salvação individual, é a salvação da libertação da sua consciência. E se você não libertar a sua consciência e ter a noção que é tão simples, tão fácil, você vai ficar preso nisso que a gente chama de roda de samsara, que não é tão articulada assim, dominada por nenhum tipo de ser. Esse poder não é questão de você ter o poder do avatar. O poder é consciencial. Nós já somos o todo, nós já somos deuses. E, logicamente, que aqui eu posso diferenciar as missões de cada ser. A gente estava conversando aqui em off a respeito dos arcturianos. Os arcturianos são seres que atracaram aqui para o momento de transição planetária. Eles trabalham especificamente com a cura, eles trabalham auxiliando os comandos planetários que estão aqui para auxiliar nessa transição de espíritos que estão migrando tanto de outros planetas para cá, quanto desse planeta para outros. Os felinos, por exemplo, que é a raça de origem, para quem não sabe, eu falo um pouco também sobre origem cósmica, né, porque é um assunto também bem polêmico, porque tem gente que não acredita que nós possamos ser cachorros em outro planeta ou em outra dimensão, gatos, assim como os felinos. Os felinos têm uma importância muito grande na biodiversidade terrestre. E os pleiadianos, outra missão, o Grey são os estruturados, os reptilianos, resumidamente aqui, estão responsáveis pela parte geológica da Terra. Existem seres reptilianos intraterrenos, existem seres reptilianos multidimensionais, existem seres reptilianos ultradimensionais, assim como outras raças. Eu não detenho ainda o conhecimento específico e detalhado de todas as raças. Mas assim, o que eu posso garantir para vocês que não é uma questão que eu vou colocar assim, existem vertentes que afirmam que todos os extraterrestres são negativos. E existe uma outra vertente que afirma que todos os extraterrestres são positivos. E não é isso. Tem que existe um equilíbrio, existe uma dualidade. E essa dualidade, ela é manifesta e pouco falada, pouco falada. Se você teve apenas uma experiência com um ser negativo, você vai passar aquilo como negativo. Existem pessoas de grande influência deturpando a informação e atrasando a nossa evolução. Nós temos um grande exemplo aqui no nosso país de um grande mestre consciencial que passou dentro da época dele, da forma que ele pôde passar, tendo contato com a população espírita, em geral, que é o nosso amado Chico Xavier, que falou dos seres não como algo negativo. Ele já tinha consciência, por exemplo, desses seres já estarem na Lua, desses seres darem contato também com o espírito, sendo que é questão do momento. Agora é o momento de se abrir mais, se aprofundar, porque as questões religiosas também limitam até hoje o entendimento da simplicidade da mensagem de todos os seres extraterrestres. Vocês estão me ouvindo bem aí? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum adendo dentro do que eu coloquei aqui, só para tomar uma água. Pode perguntar o Christian, o Raiz, a Cristina. Alô, pessoal? Leandro, nós temos uma pergunta. Analice Universo. Ela pergunta: o que leva você a acreditar que o que você chama de espiritual não são apenas hologramas do demiurgo? Analice Universo. Ela pergunta: o que leva você a acreditar que o que você chama... Eu não consegui compreender a pergunta dela. Eu vou repetir. Um momentinho, por favor. Ela pergunta: o que leva a acreditar que o que ele chama de espiritual, você, né, não são apenas hologramas do demiurgo? Sim, entendi. O que seria um holograma? Por que nós não também seríamos um holograma? O espiritual é só uma questão, na minha visão, de uma nomenclatura que a gente usa para o entendimento. Toda realidade, ela é holográfica. Toda realidade é multidimensional. O que faz manifestar nesses planos que eu chamo de dimensionais não é uma questão
de demiurgo. Essa realidade, por mais que afirmem que é manipulada e toda controlada, na minha opinião, não é, por uma questão do controle que você pode alcançar e se libertar dentro do que eu acabei de falar, da consciência cósmica, que é o nome do canal aqui. Isso é muito interessante. Não é uma questão do demiurgo somente. Não é uma questão o espiritual. Quando eu falo espiritual, é holográfico também. Nós aqui somos holográficos, sendo que nós conseguimos interagir com o outro por uma questão vibracional. Mas aqui a nossa existência, para uma outra realidade dimensional, se nós tivermos a consciência e se manifestarmos lá, por exemplo, nós temos veículos de manifestações. Nós temos o nosso campo espiritual que se manifesta até um determinado limite de frequência existencial. O nível mental, você alcança multirrealidade sem ter corpo nenhum. E nesse corpo, eu tendo experiências de projeção astral, de projeciologia, eu já pude comprovar, dentro das minhas idas e vindas, nesse processo de realidade, aonde qual, por exemplo, nós temos um exemplo aqui que eu vou deixar para quem quiser fazer análise, que é o filme Interestelar, que explica ali naquele contexto final o condicionamento de realidade dentro de um universo. Quantos universos nós ainda não conhecemos, nós ainda não temos noção de como se manifesta. Nós estamos sempre se baseando por os estudos que foram passados há apenas 4.000 anos. Salvo engano, um pouco mais. Isso é algo ínfimo, perto da realidade, isso dentro do meu conhecimento. Eu não estou aqui para que todo mundo concorde ou discorde de mim. Estou simplesmente passando o que foi me passado e o que eu estudei. Não sei se eu deixei ser entendido, mas assim, quando eu uso um plano espiritual, quando eu falo de em espiritual, eu simplesmente estou dizendo em relação às manifestações. Pode ser usado como holográfico, isso é só uma nomenclatura. E não é controlado por demiurgo. Existem realidades, universos manipulados por seres positivos e negativos. Sendo que o que está por trás, por exemplo, se a gente for falar de Javé, que criou esse universo, quem criou o Javé? Aí você vai entrar naquele complexo de quem é Deus. Nós nunca vamos ter a resposta exata, mas a gente tem que partir do pressuposto que toda a realidade ela é coordenada. Todos nós aqui somos seres conscientes que podemos fazer tanto bem quanto mal. Isso vai do grau de conhecimento e amplitude de consciência. Os seres que controlam os universos, esses são seres co-criadores, que têm um nível de consciência, mas sabe lá a gente se não existem outras entidades superiores em nível de consciência que também coordenam isso. Eu não acredito na teoria do caos do universo. Eu não acredito dessa forma, porque tudo aqui é super coordenado. Você vê a manifestação, o corpo biológico, a máquina humana, como é algo tão complexo. Se fosse ao caos, a própria ciência diz que seria impossível fazer algo, uma máquina semelhante ao ser humano. Então, em relação, voltando aqui para a sua pergunta, o plano espiritual não é simplesmente uma realidade holográfica do demiurgo. Na minha concepção, não. É muito além disso, é muito mais complexo do que isso, e não existe, na minha concepção, um ser negativo que faça o que quer numa dimensão sem que tenha um outro ser por trás coordenando isso daí com algum propósito. Sim. Temos mais uma pergunta aqui, Leandro, de Marcos Valério. Ele pergunta: Leandro, quando os seres abduziram você, te pediram permissão, já que no momento você não acreditava nem na existência deles? Foi uma surpresa para você, né? Não pediram permissão porque, por exemplo, eu faço sempre essa analogia simples para que se faça um entendimento para todo o público. Porque tem pessoas aqui que têm um grau de instrução, experiência, e outras que vão assistir pela primeira vez e podem não entender a complexidade da simplicidade. Nós, quando vamos fazer pesquisas de campo com animais, nós não perguntamos a eles se eles querem serem raptados, se eles querem receber um dardo no seu corpo para serem anestesiados, analisados e pesquisados e ser largados de volta. Muitos seres que fazem esse tipo de abdução nos veem como os meros animais. Por quê? Eles sabem que não é uma questão só da primitividade terrestre em relação à manifestação física. Nós somos primitivos em relação
a consciência. Então esses seres simplesmente entram, pegam, usam e colocam no lugar, ou colocam no outro e devolvem, porque não tem como nós, por exemplo, vamos fazer uma outra analogia para ficar claro aqui o entendimento. Você sabe que um formigueiro ele é composto de formigas, é bem óbvio e bem redundante que eu vou falar. Sendo que aquelas formigas, elas têm uma consciência coletiva. Mas se você tentar conversar, dialogar com elas, você tem um nível consciencial tão elevado que seria impossível elas nos entender. Assim como nós não entendemos ele. É a mesma coisa dos seres que nos abduzem. Agora, eu estou dizendo aqui que todos os seres que abduzem são bonzinhos, eles fazem isso porque, não, eles só estão pesquisando. Não. Existem interesses negativos em abduções. Existem 3 tipos de abduções dentro do meu estudo. Existe a abdução positiva. Eu tenho um registro, estou para lançar um livro até o ano que vem, sobre relatos de pessoas que eu venho pesquisando que tinham certas doenças e depois da abdução, essa doença simplesmente sumiu. Existem abduções de pessoas que passaram por esse mesmo processo e nada alterou na sua vida. E existem aquelas pessoas que foram abduzidas por raças negativas e tiveram várias complicações psíquicas, espirituais e físicas ao longo da sua vida. Então aqui, o contexto é simplesmente esse. Existem abduções e a abdução, o nome já fala, é um rapto. É algo que não está ligado a, com licença, boa noite, você gostaria de dar uma voltinha na minha nave? Não é bem assim que funciona. O buraco é bem mais embaixo. Espero ter respondido a pergunta. Gratidão aí ao Marcos. Leandro, antes da próxima pergunta, eu tenho uma questão aqui, já que tu está aqui. A gente sabe que eles podem enxergar o nosso processo humano aqui como um laboratório, né? Certo. Desde os animais, etc. E essa parte de confederação que você tem ouvido aí desse... Tem gente que vem com permissão e tem esse pessoal que fura alguma barreira, eu acredito que tem um controle sobre isso, né? Eu acho que depois até os anos, a meados dos anos 80 dos anos 70 até os anos 80 era com muito mais frequência, né? E se alguns seguem alguma agenda ou só com uma parte espiritual, genética, ou também não querem interferir no nosso livre-arbítrio? É uma ótima pergunta. Assim, a questão toda da agenda, a civilização humana, as primeiras raças manifestas aqui, elas foram dominadas por consciências draco-reptilianos negativas. E o nível consciencial evolutivo do próprio planeta Terra é tão importante ou mais importante do que a nossa própria manifestação aqui. A Terra, ela é um espírito consciente com seres inconscientes dentro dela. Sendo que existem os momentos planetários de evolução. E isso vai entrar, vocês vão entender o contexto onde eu quero falar de agendas de comando. Por quê? Enquanto a Terra estava passando por uma questão vibratória baixa, os seres negativos atracaram aqui e usaram as subcrostas de existência para poder manipular e usurpar, escravizar em muitas gerações e muitas guerras que aconteceram ao longo dos séculos. Com a evolução do planeta em relação à ascensão, fez com que, aliás, permitiu com que outros seres, exemplo que vocês ouvem muito falar aí na internet de comando das Tachiran, é um assunto complexo, eu não acredito da forma geral que o pessoal fala. Essas consciências, quando começaram a migrar para cá, para o momento de iluminação da Terra, que nós estamos passando ainda por um projeto que ainda está perto da metade, para passarmos de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, está atraindo seres que chegaram aqui, por exemplo, eu falo sobre o novo comando planetário. O novo comando planetário são um grupo de consciência de seres que você pode chamar de extraterrestres, que eles determinaram para as raças que são multidimensionais negativas que o tempo deles acabou, porque não será mais permitido o mal manifestar aqui na Terra, porque isso será inviável em relação à existência desses seres. Eles vão ser desfragmentados? Eles vão ser exterminados? Não. A agenda draconiana é migrar para um outro planeta com os níveis conscienciais baixos, assim como aconteceu com os exilados de Capela, por exemplo.
Eles vieram para cá no momento que a Terra estava passando por um determinado período de evolução e transição. O comando Astar Sheran, quando chegou aqui, foi para fazer essa ascensão e o controle da dimensão que a gente conhece, chamada aí como umbral, desses seres serem exilados. Quem tem um pouco mais de contato espiritual, o multidimensional, faz a prática da projeciologia, tem conhecimento que as zonas inferiores, eu acho melhor chamar assim dessa forma, estão sendo esvaziadas. Por quê? Existe ainda uma gama de muitas pessoas que são consciências que ainda são super primitivas se manifestando aqui, sim, porque a evolução, ela não dá saltos. E essa mudança vai dentro da agenda da luz. Então, por mais que pareça que estejamos aqui jogados ao léu, na mão de seres negativos, com essa agenda realmente que existe ainda, que controla a política, que controla as questões sociais do nosso planeta, elas vão terminar. Eu digo isso porque vocês devem ter ouvido falar também das consciências de seres que são chamados de cristal, de índigo. Essa classificação nada mais, nada menos é a implantação do novo comando planetário, do preparo para um novo estágio. Então, as agendas dos seres da luz funcionam de determinada forma. É permitida a manifestação do mal até aquele planeta comportar aquele tipo de energia. Porque você pode usar o fogo para cozinhar, mas se você não souber manipular o fogo pode te queimar. Então a gente utiliza-se do planeta, nós que eu digo os seres, que têm a consciência em relação à luz, e tem consciência que não é o mal. Isso aqui não é o mal, é um momento, é uma fase. Nós somos consciências eternas. Até que a manifestação mais baixa de um ser draco-reptiliano, que é considerado todo negativo, faz parte desse contexto. Você, para acender uma lâmpada, você precisa do polo positivo e do polo negativo. É simples assim. Não tem fórmula de bolo, não é mágica, não é pilim-pipim. E as agendas draconianas, todo mundo já conhece. É trabalhar o medo, é trabalhar a ganância, é trabalhar a inveja, a insegurança. E o medo é a maior fraqueza e é o maior poder desses seres sobre qualquer consciência manifesta aqui. Eles se alimentam da dor. E a dor vem do medo. Você sente dor porque você sente medo. O medo está ligado à dor, está ligado à insegurança, está ligado a tudo que é negativo. Por outro lado, a quebra do paradigma que o Cristo tentou passar quando passou por aqui foi o amor, porque essa energia é tão forte que eu posso relatar para vocês que eu já tive inúmeros ataques de seres conscienciais de baixa vibração, que eu achei que eu ia desencarnar ali naquele exato momento, mas eu lembrei da mensagem do Pai e vibrei o amor. Não é você orar Pai Nosso, não é você orar ou rezar Ave Maria. Se você tiver com medo, você não tiver consciência que existe a luz, você pode chamar até Jesus, que aquela entidade vai rir da sua cara. Então, eu sempre quero deixar aqui em todas as respostas a mensagem que é muito simples. Vibre no amor, vibre na paz. Você não vai ter que se importar com reptiliano, com draconiano, com qual ser que seja negativo que possa fazer algum tipo de mal a qualquer momento da sua existência. Você tendo consciência disso, você vai ter mais conhecimento e mais contato com a luz. Quer vibrar a luz, quer ter contato com a luz, seja a luz. Quer saber do mal, vibre o mal. É simplesmente assim. Qual era a outra pergunta, ou Cristian? Obrigado, amigo. A Cris vai fazer a terceira pergunta aqui. Leandro, a pergunta é de Geisa Rodrigues. Ela pergunta: você sabe se os que lhe contatam são do nosso universo ou de outro? A maior parte deles é robótica, mesmo os mais positivos. Se sim, por que então falam tanto de amor, se talvez não sintam esse amor? Porque, na verdade, nós só usamos veículos de manifestação. Todos os robôs, ou avatares, ou máquinas, elas são consciências colocadas justamente com determinadas missões. Esses seres pregam o amor porque essa consciência ela tem um fragmento do amor dentro dela. A missão dela é como se ela fosse uma parte de um sistema igual de um computador. Você no computador, você tem o software, existem vários contextos ali, mas você pode adquirir problemas no sistema. Esse problema no sistema são as questões
que os negativos, ou os seres que ainda não têm consciência mais elevada, se manifestam também em outros veículos. Independente da realidade que esses seres são, se eles são dessa dimensão ou de outra dimensão, isso é o que menos importa. O que importa é a mensagem. E o que te dá poder e consciência que aquilo é válido ou não, é a mensagem que todos os avatares passaram aqui. É o equilíbrio, é o amor. Independente da tua aparência, independente do que for em relação à concepção fisiológica, bioenergética, que seja, você tem que filtrar. É o crivo que eu falo em relação a isso. Você sentiu medo? Não é da luz. Um ser da luz nunca vai passar o medo. E se ele está passando a mensagem do amor, por que desconfiar da mensagem do amor se o amor é a salvação? Qual o questionamento que nós podemos fazer dentro dos aspectos que o amor emprega? Que é a felicidade, é a compassividade, é a compreensão, é o respeito, é a evolução e o crescimento. Então, esses seres que são de outros universos e desses universos, os seres que me dão contato aqui são desse universo, para não esquecer aqui o contexto da pergunta, e de outros, assim como nós. Nós não pertencemos a esse universo. Nós estamos manifestados essencialmente nesse exato momento aqui, como seres humanos, conversando aqui nesse bate-papo. Tem pessoas aqui que estão na Espanha, tem pessoas que estão nos Estados Unidos, no Brasil, e tem pessoas, ou aliás, seres ou consciências que estão em outros multi-universos que estão interagindo com essa quântica agora. Tudo que nós falamos aqui se manifesta em outras realidades automaticamente. Assim como acontece uma tragédia e isso gera uma egrégora, né? uma massa energética negativa e contamina, muitas das vezes pais estão longe, quando você faz a sua parte brilhando como luz, independente de onde você esteja, você está contrapondo toda a agenda negativa e manifestação de outros hologramas, robôs, manifestações que você pode dar a nomenclatura que quiser. Então, simplesmente é assim. Temos que acreditar nesses seres da mensagem do amor, sim, porque é o filtro que nós temos de segurança. Porque eu não tenho como aqui pedir para um extraterrestre, por exemplo, se manifestar do meu lado e simplesmente começar a falar para vocês um monte de coisa bonita que é a prova da existência. Não, não é o que você vê que você tem que acreditar. É o que você sente que você tem que fazer, que você tem que acreditar. Essa é a prática. Por isso você tem que confiar. Não porque você viu a forma do extraterrestre ou do ser multidimensional, ultradimensional. Eu espero ter respondido aí a pergunta. Muito bem, Leandro. Muito boa a sua explicação. Instigante. E te digo que traz muita paz. Você conhece os assuntos que nós discutimos aqui, não é? Pela conversa em off. Que explicação esses seres com os quais você tem contato, que explicação eles dão para você sobre o Criador desse nosso universo? Quem o fez? A Vé é conhecido, é só um nome? Existe uma diferença entre o Criador da matéria, da manifestação, né, desse planeta, vamos dizer assim? E existe diferença entre aquele que cria a matéria e aquele que alguns chamam de Pai Celestial? Que explicação você já obteve sobre esse assunto? Dentro dessa análise... Eu te agradeço. Tá, ok. Dentro dessa pergunta sua, eu fiz uma pesquisa de cerca de 5 anos dentro do trabalho do João Vauelan, por exemplo, que é um amigo de todos aqui da bancada, e ele fala muito da questão do Javé, do criador desse universo. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque ele é complexo demais. Eu acho que o Hangout levaria muitas horas, e eu acho que eu não estou apto aqui com os dados para poder passar tudo o que eu tenho registrado. Mas eu posso resumidamente dizer que nenhum ser que até hoje me deu contato conseguiu dar nome ou conseguir ter uma explicação básica de quem criou isso aqui. Sendo que, por outro lado, existe sim um conhecimento da minha parte, e isso não foi só os seres que vieram falar comigo, porque não é só o que os seres falam que tem importância. Nós temos a capacidade de também alcançar esse nível de consciência, e eu busco essa consciência através das minhas experiências, até para eu ter um filtro, porque eu não posso acreditar somente em tudo que eu ouço, eu vejo.
E assim, houve uma deturpação da história de Jeová ou de Javé em relação a isso aqui, sim. Ele se utilizou como dono. Na verdade, ele não foi dono, porque isso entra naquela resposta que eu dei anteriormente das agendas. Quando esse ser se manifestou aqui, ele se manifestou como o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador das estrelas, o Criador dos universos, não só do nosso universo. Sendo que o porquê o Jeová, por exemplo, o Javé, se manifestou tanto no tempo dos hebreus, aquele contexto todo do Velho Testamento, e simplesmente essa manifestação consciencial sumiu. Se já se questionaram sobre isso, por que eu estou falando isso? Para remeter aquilo que eu falei anteriormente. Enquanto a Terra estava naquelas trevas, e as trevas que eu quero dizer é a ignorância, todos os seres negativos, não só Javé, como o próprio Satanás, que também é uma outra realidade consciencial super densa, que também não é a mesma coisa, porque eu sei que tem linhas que acreditam que o Javé pode ser o próprio Satanás. Satanás existe, eu não estou falando aqui de diabo da Bíblia. Estou falando de ser que tem uma densidade consciencial muito grande, nível de co-criador também de universos. E ele compactuou juntamente com Javé para manipular isso aqui. Sendo que eles não têm mais força para controlar nada. E eles não são criador de nenhum universo. O criador do universo não teria verbo para poder se manifestar. Seria o mesmo de você querer explicar o que é Deus. Você pode sintetizar e dizer que Deus é o Pai, que Deus é o Espírito, que Deus é humano, é a pedra, é a terra, Deus é a vida. Mas você não vai conseguir nunca dizer Deus é isso, Deus é aquilo, porque a consciência, ela faz com que ela tem a nossa consciência aqui, ela tem um limite. E eu vou fazer a analogia da máquina. Você tem um computador, você coloca determinado programa nele, chega a um determinado ponto que já não é possível essa máquina decodificar. E nem os seres multidimensionais têm essa capacidade. Porque aqui, na forma tridimensional que nós conhecemos como a realidade física, nós já descobrimos que existem trilhões de galáxias, trilhões de estrelas. Isso nós apenas mapeamos menos de 0,01% de toda a existência desse universo. Isso a gente está falando de uma realidade. Imagina a complexidade de afirmar aqui seria muita presunção da minha parte falar que a criação ela foi feita pelo ser conhecido Javé, porque assim foi passado para uma consciência humana, por mais evoluída que ela seja. Nenhum avatar que passou por aqui explicou quem era o pai realmente e nunca falou quem tinha criado os multi-universos e os outros universos. Simplesmente deixou uma síntese para nós buscarmos a nossa consciência. Não quem criou a consciência, quem manipulou a consciência. Isso todos nós já sabemos. Todo mundo que está aqui tem consciência dentro de si. Até as perguntas que nós fazemos, nós mesmos temos a resposta. Todos os registros acásticos, eles estão disponíveis nessa realidade e nas outras realidades. E basta você sintonizar para ter acesso a isso. Exemplo, existe um banco de dados para esse tipo de informação que está disponível em algumas cidades que eu já fui em projeção astral, como Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, onde eu estou agora, eu já fui em um local assim, onde que é um salão, onde vou tentar descrever para vocês terem uma noção, onde as paredes, quando você entra, se escurecem e aquilo ali vira uma tela onde tem todas as passagens de todos os acontecimentos que aconteceram em vários tempos e várias dimensões aqui no planeta Terra e em outros. Em duas dessas idas lá, o pouco de informação que eu pude absorver na minha máquina já foi super conflitante. Se eu não saísse daquele local, eu acho que eu pifava, acho que meu software queimaria. Então, eu não conheço nenhum ser de nenhuma dimensão que tenha capacidade, assim, que eu possa passar para você de forma fidedigna. Não. Isso foi criado por Javé, isso foi criado por Satanás, isso foi criado por Maitreya, e assim por diante. Então, o meu conhecimento é esse, em relação à sua pergunta. Ok. Muito obrigada. Gratidão.
Gratidão. Antes da próxima pergunta, vou fazer um complemento aqui. Para quem está chegando agora aí, estamos aí com o Leandro Mactub. Nós teríamos um hangout agendado com o Luiz Ricardo Gedo, mas ele teve um problema de conexão e o universo nos colocou aqui com o Leandro, porque teria que ser assim. Leandro, a gente sabe que teve toda essa complicação da experiência humana aqui. Eu acho que os Anunnaki também fizeram aquela bagunça toda no princípio. Esses seres, quando desencarnaram, acabaram entrando na nossa roda de Sansara, nessa bola de fogo aqui? Será que por isso que está tudo complicado hoje? Não, a culpa os Anunnakis, eles são simplesmente uma fração de seres que passaram por aqui que corroboraram com as outras existências draco-reptiliano, porque os Anunnakis, ao contrário de outras civilizações, de outras raças, de consciências, eles foram seres físicos realmente que passaram por aqui. E o desencarne dele nos remete a seres que achavam que detinham poder, mas por vibrarem tão baixo, eles estavam totalmente controlados e coordenados pelo que você perguntou. A terceira pergunta atrás, que você falou da agenda aqui no nosso planeta. Os Anunnakis, eles não têm, como é que eu vou dizer, uma relevância tão importante como nós damos hoje em dia. Eu acho que deveríamos dar mais importância, por exemplo, aos lemurianos, aos atlantes, que fizeram colônias e fizeram uma revolução para a época no planeta que ainda não era um planeta como é hoje, mais sutil, por mais que pareça que não é, do que os próprios Anunnakis. Os Anunnakis foram seres que se manifestaram, foram usaram os ignorantes que estavam aqui, ignorantes que eu digo em relação a não ter conhecimento, e quando chegou a era da passagem para os novos comandos, eles simplesmente foram realocados. Os que desencarnaram aqui ficaram presos, sim, não na roda de Sansara. Não existe mais Anunnaki aqui, não existe mais espírito Anunnaki manifesto, se é essa a pergunta. Não existe Anunnaki manifesto nas dimensões densa ou umbral, seja lá qualquer que você queira chamar. Esses seres, como todos agora, uma informação para complementar isso daí. Qualquer ser que desencarnar aqui agora e não tiver com um grau consciencial, seja ele de origem reptiliano, draconiano, felino, Anunnaki, obliviano, centuriano, seja lá quem for, a consciência do ser, ele só fica nas dimensões que são paralelas em relação à sutilidade e à densidade no tempo que o planeta, ele simplesmente é o veículo que segura as consciências, mas ele evolui junto com elas. Por isso dá importância e a migração de espíritos para cá agora para ajudar nessa mudança. Sim, existe a história dos Anunnakis, existe, não é descartado, eu acredito. Muitos amigos meus que corroboram dos meus estudos não acreditam nem que eles passaram por aqui, que isso aí foi uma manipulação, que foi deturpado, que era no sentido histórico. Eu acredito, tá? Eu já tive contato, já me passaram algo mais sobre eles, mas não é essa a importância toda que é dado aos Anunnakis. Não é. Eles não estão presos aqui na roda de Sansara, voltando e sendo Mussolini, Adolf Hitler. Estou dizendo isso porque eu já ouvi isso em outros canais, tá? Tem outras pessoas afirmando que esses seres estavam aqui manifestados e voltando, e por isso que está girando essa roda negativa no nosso planeta. Não tem nada a ver com Anunnaki. Anunnaki já passou por aqui, agora a historinha é outra. Sim, sim. Só puxando o gancho aí, porque está tudo complicado, a situação política no Brasil, no mundo. Mudança de era seria isso? Queria que você falasse um pouco sobre isso e data limite, se tem coerência com tudo isso. Sim. Sim. Né? Vamos lá que no final dos tempos surgiriam catástrofes, guerras, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. E é simplesmente esse momento. É o momento que nós estamos passando agora, é um momento crucial em relação à própria política. Né? Eu estou aqui perto do cenário político, eu estou próximo ao Planalto Central, onde eu pude testificar pessoalmente quão denso é a energia desse local e quão mal tem feito as consciências que estão ali. Sendo que, por outro lado, nós estamos fazendo um trabalho agora nos bastidores
com equipes de seres da luz, eu estou falando de amigos que trabalham, assim como vocês, trazendo o conhecimento, o questionamento, a busca para mudar isso. E essa mudança, esse radicalismo está vindo por quê? Quando o Chico Xavier, por exemplo, falou da data limite e dos seres que, como poderia ser, né, a nossa realidade depois dessa data, ele estava se referindo justamente à chegada do novo comando planetário, que está chegando agora. Chegando, não é uma viagem de nave de outra quadrante da nossa galáxia, por exemplo. É a condição que o planeta hoje já comporta para poder essa mudança realmente ser visível de uma forma maior, mais ampla, mais identificado. Porque isso parece meio clichê, meio utópico, porque você vai ligar a televisão, você vai ver notícias de guerra, hospitais lotados, falta de infraestrutura, fome no país, no planeta. Sendo que se você ficar focado na agenda dos negativos, essa agenda vai fazer com que a data limite seja outra data limite mais à frente. Porque a condição toda aqui que eu estou tentando passar é a questão vibracional. E a data limite é o ponto do próximo concílio dos seres do conselho kármico que vão novamente se reunir e vão, agora nós vamos abrir a porta dimensional, porque o planeta Terra hoje é capaz de trazer essas consciências para cá. Tá um pouco, não vou dizer que está atrasado, porque eles trabalham coordenadamente, mas assim, o umbral, ainda tem muita gente lá presa no umbral, e assim, a gente está fazendo um trabalho ferrenho, né, os amigos da luz, para que possa essa agenda chegar antes da data limite. Mas caso não aconteça, não é o fim de tudo. A data limite é apenas o começo de tudo. Quando você imaginou, quem for mais velho aqui, há 40 anos atrás, você falar sobre esses assuntos que hoje nós falamos aqui sem ser ridicularizados, sem sermos tidos como pessoas que são pessoas que estão falando ao léu, com devaneio, usuários de droga, hippie, alguma coisa do tipo, sem consciência e espiritualidade. Hoje nós temos um respeito porque pessoas como você, Christian, como Raiz, como a Cristina, tiveram coragem de chegar a fazer a pesquisa e questionar, e buscar, e botar em prática. Porque não adianta essa agenda, nem o Chico, né? Eu falo muito aqui do Chico porque ele foi aquele que teorizou o amor, a caridade e praticou ela. Muitas das vezes nós somos muito teóricos. E só acontece essas questões na relação da política, da espiritualidade, porque nós permitimos e damos muito foco para isso. Nós temos que contrabater de uma forma diferente. Nós não temos que atacar as questões das mazelas da nossa realidade com a mesma arma. Eu já falei aqui, vou reiterar. A nossa arma é abertura consciencial, vibração do amor e busca incessante da verdade. Questionar sempre, mas sempre ficar na teoria não adianta. Tudo é a prática. E a data limite é o começo dessa nova transição que a Terra já está passando há séculos. Houve o concílio em 1963, o segundo, o primeiro foi em 1929, e agora o próximo será em 2019. Inclusive, eu tive com eles nesse espaço, no ano de 2016, onde estavam reunidas todas as consciências terrestres nesse espaço que é em cima do nosso planeta, personalidades como Gandhi, como eu posso citar aqui, Madre Teresa, entre outros seres conscienciais de todas as ramificações, num concílio, aonde esse concílio eles pediram permissão, porque todos os seres que foram avatares aqui, eles são responsáveis por uma determinada nação. E essas nações, elas têm que dar uma correspondência em relação à parte energética para esses seres. E eles, nesse concílio foi passado que, do jeito que estava sendo a metodologia de passar a informação simplesmente por falar e deixar as consciências aqui tentarem absorver, não ia chegar ao ponto onde poderia chegar, que é agora, com a máquina espiritual que está implantada no planeta. Essa máquina é a máquina que esses seres estão usando para reativar a consciência, darem contato e fazer com que quebre
outras máquinas físicas que existem aqui na Terra, como vários projetos que vocês já devem conhecer aí, como um exemplo, vou dar um exemplo aqui do projeto HARP, que faz essa manipulação e a privação da consciência em relação a tudo, o consumo do flúor para poder calcificar a nossa glândula pineal, e nós perdemos essa percepção divina. E essa percepção divina, ela está sendo ampliada a partir dessa máquina que teve esse concílio desses seres que estão chegando aqui. Está sendo feita agora uma troca de comando. Vocês vão começar a ouvir falar agora de outros seres. Vai acabar com essa história de Cassol Cryon, Astar Sheran e Kahan. Vocês ouviram falar de vários contatados falaram do nome dos seres. Agora vai vir uma nova gama de seres que vão se manifestar de forma muito mais intensa. Principalmente para aquelas pessoas que ainda estão adormecidas. E isso que é a data limite. É o começo de um novo ciclo. Aliás, é o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Para uma nova fase consciencial, onde todos nós fazemos parte dela. Quem está consciente e quem está dormindo. O Chico passou da forma que ele conseguiu passar. Muitos interpretam como a chegada de seres extraterrestres fisicamente. Não, a chegada dos seres é a chegada da consciência. É a chegada da sua iluminação, de você entrar para o seu eu e reconhecer que não vai ser nada de fora que vai mudar isso daqui. Se não tivermos consciência disso, haverão 1000 data limites, até o momento que a própria Terra continue no seu projeto de evolução e nós aqui tenhamos que ser migrados para um novo projeto condizente com as nossas consciências. Muito obrigado. Bastante ilustrativo. Cris vai fazer uma pergunta agora aí. Muito boa resposta, Leandro, foi ótimo. A pergunta é de Cristina Carneiro. Se a agenda antiga ainda vigora e tem domínio sobre governo / corporações, como esperar que as crianças cristais e índigos não sejam anuladas através ela dá o exemplo de vacinas, GMOS, organismos geneticamente modificados? É bem simples. A resposta é mais simples do que parece. Porque as consciências, elas estão se manifestando aqui com um upgrade. Esse upgrade, ele não é só físico, ele é espiritual. Todas as investidas dos negativos não farão mais efeito como fizeram em nós. E a mudança não vai ser uma mudança. Essas crianças aqui não estão vindo para mudar a realidade de hoje para amanhã. Isso vai levar centenas de anos. É o começo da mudança. E elas não serão afetadas porque esse novo comando planetário, juntamente com essa reunião que eu citei anteriormente, da consciência, também implementou quebra em todos os aspectos de manipulação em relação à saúde. Então, as crianças que estão manifestando aqui agora são todas cristais, são todas índigos, são todas diamantes. Não. Ainda existem seres condizentes com essa realidade da Terra que vão sim ser influenciados por essas mazelas da manipulação desses seres, vão continuar aprisionadas, mas isso não é uma questão de condenação. É simplesmente uma passagem. Por exemplo, muitos de nós aqui podemos ter passado por 20 encarnações aqui na Terra, mas nós começamos lá atrás. Outros seres estão manifestando-se aqui agora pela primeira vez. E ele vai ficar aqui como um estágio, e o estágio é esse. É de sentir dor ainda, sentir medo, ser manipulado por flúor, por água, por HARP, por Wi-Fi. Mas as consciências novas, você vê a evolução da própria questão da anatomia física das crianças e os próprios seres humanos em geral estarem cada vez maior, cada vez falando mais rápido, cada vez já nascendo com o olho aberto. Isso está ligado à parte espiritual também. E esse upgrade já vai dar essa blindagem, né? Porque eles já perderam a força. A agenda draconiana, eles já fizeram o acordo, sendo que muitas das vezes a gente questiona por que o bem então não pega esses caras todo e jogam ele para uma outra realidade, deixa todo mundo livre e viver na paz e na harmonia aqui na Terra. Porque existe um equilíbrio, existe um respeito. Esses seres ainda não tiveram um grau de consciência e querem se manifestar assim porque eles acham que assim é bom, assim é legal, até um ponto que isso também não será mais permitido. Porque se você acreditar no conceito do Brahma, das realidades dos universos,
todo esse contexto de manifestação ele foi feito com um propósito, de fazer Brahma, Deus, todo, ou criação, evoluir para um novo estágio. Então, até o que foi deixado aqui como negativo é simplesmente um contraponto para acender uma lâmpada, como eu fiz a analogia anteriormente. Então, as crianças vão ser bloqueadas em relação a essas vacinas. Obrigada, Leandro, foi ótimo. Eu vou fazer uma pergunta minha. Como as pessoas são escolhidas para serem abduzidas, se é que existe isso? E você acredita, no caso de sim, como se os pais, a hereditariedade tem a ver com isso? Tem totalmente a ver, porque, voltando a falar de mônadas, nós assim, temos uma manifestação de multimônadas. Um exemplo, eu vou tentar fazer analogia de alma gêmea. A alma gêmea, a gente pode explicar desse ponto. O complemento de manifestação, muitas das vezes, ele não é único em relação à consciência, à mônada. Ela é fragmentada para ter um grau de experiência em realidades condizentes ou não, para que ela volte para um contexto maior. A questão da abdução, quando é feita por seres negativos, muitas das vezes vai pela condição biológica e genética. Exemplo, eu tenho um relato no meu canal, que é de um rapaz lá de São Paulo, o nome dele é Newton Bonifácio. Ele sofre abduções por seres Draco desde a sua infância, desde seus 4 anos de idade. E ele, quando teve coragem de relatar, o seu pai nunca tinha conversado sobre esse assunto com ele, relatou que também ele tinha contato com esses seres e eles diziam que eram demônios, porque o contexto era o religioso. Então não adiantava um ser aparecer e falar que era Draco reptiliano, porque a pessoa não ia entender. E assim, como toda questão, que muitas das vezes as abduções, por isso que é bom tocar no ponto para quem está ouvindo aqui agora, nem toda abdução é negativa. Quando a gente vai do parâmetro, do aspecto positivo nas abduções, isso é combinado antes da entrada da mônada aqui na realidade tridimensional. Você, em determinado tempo, vai precisar de uma intervenção extra multidimensional para uma, vamos dizer, um upgrade consciencial. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui abduzido por seres negativos, mas os positivos eles permitiram para que eu buscasse aquilo ali, porque foi traumático a princípio, e se eu não fosse dessa forma, talvez eu tenha pensado que era algum devaneio da minha cabeça, que isso era um sonho, e não iria buscar. Por exemplo, eu não relatei isso, vou falar aqui em primeira mão, meu filho depois disso foi abduzido também. A questão genética, ela é muito interessante para os seres que são neutros e os positivos. Os negativos, a questão é outra, não é espiritual. É a questão biológica, realmente, da parte genética, tá? Da pessoa. Então, existem 3 pontos de abdução, e esses 3 pontos são assim. Existe hereditariedade em relação à abdução física de seres negativos, com interesse genético para o seu próprio benefício. Existe a questão hereditária dos seres neutros pela condição do estudo das raças. Assim como você pega, eu faço sempre analogias para o conhecimento geral. Você vai para um parque, para uma reserva, você tem um grupo de leões lá. Você vai ter o papai e a mamãe leão lá. Você, quando começa um estudo com essa raça, com esses seres, você vai estudar o seu filho, você vai estudar os netos dele, e toda a prole que tiver naquela matilha ou naquela, não sei qual é o coletivo, me perdoe a ignorância em relação aos felinos, sempre. E é a mesma coisa com a gente aqui. É a mesma coisa com a gente aqui. Não tem diferença. E é isso. Obrigada, Leandro. Obrigada mesmo. Leandro, eu não sei da sua disponibilidade aí. Eu tenho que sair daqui a 4 minutos. A gente pode fazer umas considerações finais aí. E a gente marca uma próxima live, porque o assunto é muito instigante. E a gente tem muita gratidão aí pela sua sabedoria, né? E só vem agregar, né, a experiência sua. Acho que a gente tem que divulgar. Eu acho que você hoje sabe um pouco do seu papel, da sua encarnação hoje, né? Acredito que
Eu sei que você passa por muito, tem bastante dificuldade aí na sua vida pessoal, tem participado um pouco aí da sua vida, da sua angústia aí com a sua esposa. E a gente fala de paz, fala de amor, e acontece às vezes essas catástrofes na vida da gente. E o cara tem que estar forte e tem que vibrar do mesmo jeito, né? É aí que nós temos que mostrar que realmente nós somos perseverantes e temos amor. Porque eu falar aqui de amor e espiritualidade, estando com a minha casa sem nenhuma dívida, cheio de dinheiro na conta no banco, é muito fácil. Para uma pessoa que fala de amor, que está passando dificuldade, mesmo assim não cai, é que tem que dar credibilidade, tem que dar ouvido, porque é aí que a gente mostra a nossa simplicidade e o que realmente a gente é. A gente sendo nada, a gente é tudo. E eu não sou nada, eu simplesmente sou um veículo que estou passando a minha experiência, sou perseverante, minha missão é passar a paz e a união de todas as consciências, independente do seu credo, independente do que ela tenha em condição financeira, social, política, em todos os aspectos. Chico costumava dizer, Chico tendo aquele amor todo, aquela coisa linda, né? E ele dizia, não sou Chico, eu sou um cisco, na história, né? Ele sempre humilde, passou muito trabalho e deixou aquela obra magnífica, né? Então, eu até peço perdão aqui aos amigos da bancada, os amigos que estão vendo aqui agora ao vivo, porque eu tenho um compromisso agora, né? Às 11 horas, tem que sair um pouco antes para poder finalizar esse compromisso. E assim, eu ficaria super agradecido se tiver uma nova oportunidade, falar com mais tempo, em um outro horário. Sim, eu agradeço sim, a todos mesmo. Muito obrigado de coração. Gratidão a vocês pela oportunidade de estar aqui passando um pouco da minha experiência. Sim, muito obrigado, Leandro. Gratidão. Muito obrigado a todos os amigos da live aí. Quem está chegando agora, que se inscreva, que toque o sininho aí das notificações para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado a Sueli, a Cris. Faça a sua consideração final aí, Cris. Eu agradeço, Leandro, foi fantástico, muito obrigada. A gente fica no aguardo de uma próxima vez. Agradeço todo mundo que esteve conosco aí na live. Uma boa noite para cada um. Um beijo, Cristian, um beijo, Sueli, um beijo, Leandro. Fiquem com Deus, todos vocês. Gratidão. Gratidão, Leandro. Eu sou a Sueli, a gente está se falando pela primeira vez. Fica aqui o meu agradecimento. É um assunto muito novo para mim e me fascinou, e eu espero que você tenha mesmo um tempo para fazer uma live com as horas que a gente costuma dedicar. Então, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Corra para o seu compromisso. Muito boa noite aos amigos da live, e Cristina, Cris, e os amigos que não puderam estar aqui. O Luiz Ricardo estará com a gente aqui. Estou acertando aqui com eles detalhes. Tá? Ok. Muito obrigado. Esse foi o grande Leandro Mactude aí. E foi uma palhinha do que tem para vir aí para nós ainda, hein? Muito obrigado. Isso aí, muito bom. Excelente. Então, boa noite, gente. Vamos terminar.